Glória a Deus, que bom estarmos aqui compartilhando mais uma vez a palavra do nosso Deus, a palavra que é viva, que é verdadeira, a palavra que chega com poder nos nossos corações e transforma as nossas vidas. Nessa noite, a mensagem que eu quero trazer para o seu coração é a mensagem talvez mais importante da Bíblia, se é que nós podemos dizer que existem palavras mais ou menos importantes, mas eu quero te dizer que essa palavra ela é fundamental para nos enraizar em Cristo e sermos transformados pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 27. Conecte-se ao Senhor, não só virtualmente, mas conecte-se agora. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos. Abra, peça, Senhor, eu quero que essa palavra venha reinar na minha vida. Eu quero ser modificado por essa palavra. Aleluia. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará para vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então perguntaram para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Uau! Então, eles disseram: que sinal o Senhor fará para que nós vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Presta atenção nessa pergunta, amado irmão. Aqueles homens estavam ali, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ensinar, testemunhando milagres que Jesus fazia. E eles perguntaram para Jesus: o que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Mas Jesus lhes disse: em verdade eu lhes digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida para o mundo. E eles ainda lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá para mim. E o que vem para mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pai querido e amado, Senhor Deus,
muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada pela revelação que há nesta palavra, Senhor Deus. Que agora venha, Senhor Deus, o teu Espírito Santo traduza no coração de cada pessoa, Senhor Deus, que ouviu a tua mensagem, a mensagem de Jesus. Sabe, amados irmãos, nós, cristãos, nós que cremos em Jesus Cristo, muitas vezes ficamos atrapalhados, ficamos ansiosos, preocupados em fazermos muitas coisas para agradar ao Pai. Mas a obra, a verdadeira obra, ela é muito simples. O que eu e você podemos fazer para agradar o nosso Pai Celestial, para tocar o seu coração, para ter uma vida com Ele verdadeira, presente, é crer naquele em quem Ele enviou. É crer em Jesus Cristo. É crer nos ensinamentos de Jesus Cristo. Basta isso. E nós não damos verdadeiro valor para esse pão que desceu dos céus. Jesus estava aqui dizendo, não, vocês querem um pão físico que desce dos céus, como se isso fosse a prova de Deus, mas eu estou aqui. Eu sou a prova de Deus. Eu sou a prova. Eu sou o que vocês precisam. Vocês não precisam mais nada além de crer em mim, porque se vocês crerem em mim, vocês receberão o pão da vida, vocês comerão o pão que sacia eternamente, vocês beberão da água que sacia eternamente. E muitos de nós ainda estamos assim. Jesus, o que o Senhor pode fazer por mim para eu crer em Ti? Que você está comigo, que você já me deu tudo, que você já conquistou tudo para mim. Por que que nós andamos nessas inquietações dia após dia? Por que que as preocupações do mundo, as nossas preocupações diárias, eu tenho minhas preocupações, eu falo também por mim. Quando eu me pego, a minha mente está tumultuada, está preocupada com o futuro, está preocupada com o marido, está preocupada com o filho, está preocupada com uma doença, está preocupada com uma crise financeira, está preocupada com o país, está preocupada com o destino de uma igreja. Para! Basta que nós façamos a obra de Deus, que é crer que Jesus é o pão da vida, que Jesus já deu tudo para mim que eu preciso. Eu posso descansar, eu já posso entrar no descanso, eu não preciso mais me afligir. Recebemos a Jesus e crer que Ele é o pão que já desceu do céu para mim e para você. Ele já nos reconciliou com o Pai. O que mais que eu e você podemos querer de bênção? Nós recebemos através de Jesus a paz com Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Ele deu a sua vida por nós para que nós entendêssemos que agora nós podemos ter uma vida verdadeira, que agora nós podemos ter uma vida eterna. Sabe, eu entendo, claro, nós somos humanos, nós nos preocupamos com o futuro, os jovens que aqui estão se preocupam, querem casar, querem ter filhos, querem ter um futuro abençoado. Mas nós nos prendemos nessas preocupações
e deixamos que essas preocupações desta vida nos roubem a alegria de receber tudo que Jesus já me deu. Era isso que Jesus queria falar para aqueles homens ali. Vocês estão querendo maná do céu, vocês estão querendo uma bênção, vocês estão querendo uma coisa física, terrena. Vocês não estão entendendo que eu estou aqui. Eu vou dar vida eterna para vocês. Eu sou o pão que vocês precisam. Me comam a mim. É muito interessante, né? Porque a morte de Jesus, ela conquistou vida para todos nós. Se todo dia eu levantasse da minha cama e eu entendesse aqui, ó, no meu coração, a mensagem real da cruz, se todo cristão se levantasse todos os dias e lembrasse o que a mensagem da cruz significa na sua vida, não uma mensagem fria, uma palavra logos que foi escrita ali, mas tomasse posse da cruz, ele já sairia de casa diferente. Nada o abalaria, nada o tiraria a alegria da salvação. Nós precisamos definitivamente entender a mensagem da cruz e andarmos sobre esta mensagem. A mensagem da cruz, ela fala de uma identificação entre eu, entre você, com Jesus, o homem. Com Jesus, o Cristo, o ungido, o enviado. Nós precisamos nos identificar com Jesus. Nós precisamos olhar para a cruz e nos colocarmos exatamente onde Jesus nos colocou. Não para sofrermos, porque Ele sofreu no meu lugar. Não para chorarmos porque estamos com dó de Jesus, porque Ele já ressuscitou. Mas nós precisamos nos identificar com aquele homem que nasceu, mas era Deus encarnado. Ele sofreu tudo que nós já sofremos, ou ainda vamos sofrer. Ele foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados. Ele desceu do céu para se identificar comigo e com você. Ele tomou forma humana para mostrar para você que ele, como Deus, ele escolheu se identificar comigo e com você. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 3 a 10. Romanos, capítulo 6. Versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós temos que nos identificar com a cruz. Nós temos que nos identificar com a ressurreição. Nós não podemos mais andar como se a mensagem da cruz não existisse, ou se nós não entendêssemos a mensagem da cruz. Paulo continua: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza, ela foi crucificada com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado, já está absolvido, já está livre do pecado. Ora, se nós já morremos com Cristo, nós cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você veja como o apóstolo Paulo, ele se preocupava em ensinar para as igrejas, para os irmãos, para mim, para você. Esse ensinamento é vivo. Nós precisamos começar a acordar todos os dias, lembrando qual o significado para mim da cruz. Como eu me identifico com Cristo morto, mas também como eu me identifico com Cristo vivo, ressurreto, vencedor, aquele que já conquistou todas as coisas, o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. A Bíblia ensina que é o mesmo poder de Deus que opera em mim e em você. Sabe, quando Paulo diz aqui que nós somos crucificados com Cristo e que a nossa velha natureza foi crucificada e já foi morta, nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus nos ressuscita cada dia e nos faz andar em novidade de vida. Mas nós temos que ter essa consciência da mensagem da cruz. Nós precisamos entender de uma vez por todas a mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem que ser pregada. Vá, busque na sua internet se você tem dúvidas. Vá buscar só mensagens sobre a cruz, até você entender. Eu já morri. A velha natureza que pecava, que gostava das coisas do mundo, que gostava do pecado, que se preocupa com coisas cotidianas até ficar mal, até ficar deprimido, até ficar largado. Cada vez que te der uma depressão, cada vez que tiver uma preocupação, cada vez que te der uma ansiedade, busque uma mensagem sobre a cruz de Cristo e a identificação que eu e você precisamos ter com Cristo. Ele é o pão da vida, ele desceu já dos céus. A cruz fala em união. A cruz fala que nós fomos unidos com Cristo na hora da sua morte. Totalmente fomos destruídos, fomos rasgados, fomos mortos, fomos dilacerados com ele. Não vivo mais eu agora, mas eu ressuscitei com Cristo. Então Cristo agora vive em mim. Sabe, quando nós teimamos em continuar com a nossa vida como se nada houvesse acontecido na cruz, nós estamos sendo teimosos, nós estamos sendo rebeldes, nós não queremos ser nova criatura. A cruz, ela mata o homem carnal. A cruz matou Jesus. A cruz matou eu e você. Mas nós temos uma vida nova agora que brota do nosso interior. Agora o nosso homem interior é renovado, é incorruptível, se aperfeiçoa a cada dia, a cada manhã.
Nosso homem interior cresce e nos domina. Ele morreu, foi para ressuscitar, não foi para ficar morto. Ele morreu para que eu e você tivéssemos esse homem interior nos guiando, brotando, crescendo, nos dirigindo, fazendo todas as coisas novas. Abra lá 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21. Grife na sua Bíblia, se você puder. Marque na sua Bíblia, se você puder, porque hoje eu quero que essa palavra assim seja gravada com fogo no seu coração, com fogo na sua mente. É a mensagem da cruz de Cristo. 2 Coríntios 5, 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. Você é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos seres humanos, nos confiando a palavra da reconciliação. Nós agora somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, quer dizer, encorajasse as pessoas por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ou seja, se identifica com Jesus Cristo na cruz. Se identifica com Jesus Cristo que está no trono do céu. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Deus o fez pecado por nós, para que agora nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Olha que coisa linda. E nós não conseguimos, às vezes, superar os nossos problemas cotidianos, os nossos sonhos cotidianos, os nossos desejos cotidianos, porque nós esquecemos que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Nós não precisamos mais bênçãos, porque nós já recebemos a maior bênção que poderíamos receber. Não tem nada que substitua neste mundo a bênção do Senhor. Não quero dizer que você não vai ser abençoado com coisas normais nessa vida terrena. Não quero dizer isso, porque Ele é Pai. E Ele sabe dar aos seus filhos o que os seus filhos precisam e querem. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele quer simplesmente ver brotar o sorriso nos meus lábios e nos seus. Ele quer que nós andemos nessa vida como pessoas felizes, pessoas plenas, pessoas completas, pessoas que entenderam a mensagem da cruz. O Evangelho fala disso. O Evangelho todo fala sobre isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de agora eu quero viver para agradar a Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Eu quero que você repare quantos textos que o apóstolo Paulo ensina a mesma coisa. Porque a mensagem da cruz é básica, é fundamental. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo agora ele vive em mim. E esse viver que agora eu tenho nessa carne, eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, porque ele me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça fosse mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
E Gálatas, vamos pular para 3, capítulo 3, 13, logo em seguida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Uau! Sabe o que é eu e você acordarmos todo dia com a consciência de que o Espírito Santo decidiu morar, habitar em mim e me quer realizar a nova criação. Ele quer realizar a nova criação de Deus em mim. Ele quer que eu comece a enxergar tudo diferente, ver tudo diferente, viver tudo diferente. Ele quer que as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu intelecto, a minha alma como um pacote completo, agora vai se coadunar. Eu vou adequar tudo isso, até as memórias que eu tenho. Eu vou adequar a palavra de Deus, ao que ela diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu preciso me identificar com Jesus Cristo. Essa mensagem que eu estou passando, que Paulo transmitiu tanto, os outros também, os outros apóstolos, Jesus falou diversas vezes aos seus discípulos. Me perdoe o termo, mas ela é crucial. Crucial vem de cruz. Guarde isso, a mensagem da cruz é crucial, ou seja, ela é fundamental. Ela faz a diferença. Ela bombardeia o mundo espiritual. Ela traz renovação na nossa mente. Ela mexe aqui com a nossa alma, com o nosso âmago, quando nós entendemos que a cruz é vicária. A ressurreição também é vicária. São substitutivos. Jesus me substituiu na cruz para se identificar comigo. Eu estou substituída por Jesus. E agora Ele substitui a minha vida em mim. Eu morri para mim mesma. E agora Jesus, eu me identifico com o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E agora eu sou igual a Ele é. Ele é o pão da vida. Nós não precisamos mais de um maná para sermos saciados, para sermos plenos, para sermos felizes. Você quer saber como os fariseus queriam saber? Lá em João 6,30, eles perguntaram: Jesus, o que você pode fazer por nós para nos convencer que você é o pão da vida? O que você pode fazer? Sabe, se passa essa indagação, mesmo que remotamente ainda pela sua mente, se você quiser, anote. Eu anotei 13 coisas que Jesus Cristo, o pão que desceu dos céus, já fez. Ele não vai mais fazer. Ele já consumou isso na cruz. Anote aí. Ele se tornou pecado para eu me tornar a justiça de Deus. Ele nasceu exatamente como eu e você nascemos, para hoje
eu e você sermos exatamente como Ele é. Uau! Ele se uniu conosco na sua morte, para que nós hoje sejamos um com Ele e com Deus em vida. Ele recebeu os pregos na cruz e ele foi colocado em 2 madeiras, para que eu e você hoje sentemos no trono dele. Ele foi exatamente como nós somos, para nós sermos exatamente como ele é. Nós não temos mais desculpas, porque ele cumpriu, ele se identificou comigo e com você. Agora é hora de nós nos identificarmos com ele. Ele foi ao inferno. Sabe por quê? Para que eu e você possamos ir para o céu. Ele tornou-se fraco, desprezível, para nos fazer hoje fortes e honrados. Tudo eu posso nele que me fortalece. Ele me dá dupla honra. Ele se humilhou para que nós fôssemos exaltados, sabe diante de quem? Diante dos anjos do Senhor e diante dos demônios. Ele tomou sobre si todas as nossas tristezas e doenças, para que nós hoje andássemos felizes e sarados. Ele, naquele dia, ele foi banido da presença de Deus. Ele foi rejeitado por Deus. Deus virou as suas costas para Jesus. Para que eu e você fôssemos hoje, agora, essa é a nossa realidade, adotados como filho de Deus. Amém. Nós não somos só bem-vindos nos céus. Nós vamos entrar lá como filhos de Deus. Ele se tornou maldito para que eu e você recebamos as bênçãos do Senhor. Ele foi julgado e ele foi sentenciado culpado e, de fato, ele recebeu a condenação porque ele foi executado como se eu e você fôssemos hoje para uma cadeira elétrica. Mas ele foi para a cruz, para que eu e você nunca mais tivéssemos qualquer condenação sobre as nossas vidas. Ele ficou só naquela cruz, para que eu e você nunca mais ficássemos sozinhos nessa terra. Nós temos o seu Espírito habitando em nós. Emanuel se cumpriu. Ele é Deus conosco. Sabe, eu me emocionei quando eu estava escrevendo e eu me emocionei agora. Porque é tão tremendo, é tão pleno, é tão suficiente estar em Cristo, que eu tenho que me envergonhar cada vez que eu fico triste, quando alguma coisa não sai conforme eu planejei. Quando o medo bate na minha porta, quando a preocupação bate na minha porta, quando eu perco alguma coisa nesta terra, eu não posso esquecer da mensagem da cruz. Eu não posso esquecer o que hoje eu sou em Cristo. Porque Ele foi o que eu era quando Ele veio na Terra. Se com Ele, de fato, nós morremos, com Ele, de fato, nós já somos tudo isso que eu falei. Será
que amanhã, depois da mensagem de domingo, eu vou lá para o meu trabalho, eu vou lá para o meu colégio, eu vou lá para a minha universidade, eu vou lá conviver com meus vizinhos, com a minha família, e eu vou voltar a pecar? Será que nós continuaremos a prestigiar mais o que o mundo nos oferece do que o que nós já temos, o que nós já somos em Cristo? Será que nós honraremos mais o príncipe deste mundo com as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos? Ou nós realmente viveremos para agradar a Cristo? Da cruz e de 3 cravos, Jesus provou que era o melhor marceneiro dessa terra. Porque de 2 madeiras e 3 cravos ele fez um trono no céu para ele se assentar e para ele colocar no trono hoje eu e você juntos. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Hoje é dia de ceia. Hoje eu quero que você olhe para o pão que você separou para tomar a ceia junto, de uma forma diferente. Eu quero que você tenha consciência. Eu quero que você nunca mais se esqueça quando você participar da ceia. Que ele é o pão vivo que desceu do céu e ele falou assim: vocês têm que comer de mim. O pão ficou marcado, ele pediu para nós partirmos o pão e fazermos a ceia em sua memória, como um memorial, porque ele queria que nós nos identificássemos com ele na cruz, ele queria que nós lembrássemos que cada chibatada que rasgou o seu corpo era o pão que ele rasgava naquela hora. Que cada cravo, que quando a lança furou, cada rasgo que o seu corpo sofreu, é o pão que ele partiu para nós lembrarmos que ele foi moído. Aprove a Deus moer Jesus na cruz, para que eu e você fôssemos a realidade da nova criação de Deus. Homem e mulher, feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Nós não podemos mais tomar a ceia sem nos identificarmos com Jesus crucificado, sem nos identificarmos com Jesus ressurreto. O sangue vertido por Jesus, cada chibatada, cada vez que arrancava a barba dele, desde que ele suou o suor de sangue, foi derramado para que eu e você fôssemos libertos do pecado. O sangue do Cordeiro tirou o pecado de mim e de você. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos vencê-lo. Nós podemos vencê-lo. Porque nós nos identificamos com Cristo ressurreto. Hoje você vai comer este pão, entendendo tudo que Jesus já consumou na cruz. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus, ele disse para os discípulos: eu estava ansioso para tomar essa ceia com vocês. Ele sabia que ele ia para a cruz. Como alguém pode estar ansioso na expectativa? Jesus teve expectativa pela última ceia que ele comeu com seus discípulos. Ele sabia que ia ser traído. Ele disse que ele estava ansioso antes de sofrer.
Ele sabia tudo que ele ia passar, mas ele fala assim, eles vão receber a ceia. Eu vou deixar isso como memorial. E todos aqueles que comerem o meu corpo representado por esse pão rasgado, vai entender o que significou a cruz. Toda vez que eles tomarem o suco da vide, o fruto da vide, eles vão lembrar que o meu sangue foi derramado para eles serem libertos. Nós não podemos mais vivermos. Por isso que ele disse, faça regularmente, tenham comunhão entre vocês e tomem a ceia, façam em memória de mim. Paulo diz, assim como recebi do Senhor, eu vos entrego. A ceia é para lembrar da sua morte, mas é para lembrar que ele vai voltar. A ceia é para lembrar a cruz, a identificação. Há um poder quando nós realizamos esse memorial. O preço da minha saúde e da sua já foi pago na cruz. Nós temos que encher a boca e dizer, pelos seus machucados, pelas suas pisaduras, eu fui sarada. Eu fui sarada. Aleluia, glória a Deus. Vamos ceiar. Sabe, nós temos realmente que crer que o castigo que eu e você poderíamos ainda receber nesta terra caiu sobre Jesus. E por causa desse castigo que caiu todinho sobre Jesus, eu e você, nós temos paz hoje. Você anda em paz? Você está em paz? Se você não está em paz, é porque você não conseguiu assimilar a mensagem da cruz. Eu não estou minorizando o problema de ninguém. Não estou minorizando tristeza de ninguém. Não estou minorizando dificuldade de ninguém. Eu estou dizendo que todo o castigo que estava sobre nós, a palavra de Deus diz que Jesus recebeu para que nós tivéssemos paz. Então nós temos que nos identificar com Jesus Cristo. Todos os seus machucados, pelas suas pisaduras, nós somos sarados e curados na alma e nas enfermidades físicas. E nós temos que viver esta realidade. Amém? Jorge, me ajuda com a ceia. Vou tentar colocar aqui para ler o capítulo de Lucas. Já passou, né? Glória a Deus, aleluia. Estenda as suas mãos, nós aqui para cá, você que está em casa, para os elementos da ceia. Senhor, muito obrigada. Nós consagramos a Ti, Senhor, esses elementos, Pai. São elementos simples, Pai. Mas nós cremos que quando nós tomamos a ceia, Senhor, nós mais uma vez lembramos que nós morremos contigo na cruz. Que nós recebemos a tua vida pela tua ressurreição. Nós cremos
que fazemos parte do seu corpo, que foi rasgado, foi moído, foi partido, Senhor, para que eu tivesse paz, alegria, segurança, tranquilidade. Ó Senhor, muito obrigada por cada machucado que tu sofreu, por cada chibatada que rasgou o teu corpo, que rasgou a tua pele, que chegou nos teus ossos. Obrigada, Senhor, por cada cravo que rasgou a tua pele. Obrigada pela lança, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que foi por mim, que foi por nós. E obrigada pela paz que nós recebemos nesse momento agora, Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos também, Senhor Deus. Consagramos a Ti, Pai, esse suco de uva. Lembramos da aliança. A aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa aliança inquebrável. Essa aliança que não é pelos nossos méritos, mas tu nos dá ela de graça. Obrigada, Jesus, porque nós já temos o sim e o amém em você. E hoje, com a minha boca, eu digo sim para você, Jesus. Eu digo sim para você, Jesus. Obrigada por essa aliança. Obrigada porque o teu sangue me libertou da escravidão do pecado. Me tirou do império das trevas e me levou para o teu reino. Muito obrigada. Glórias a Deus por esses elementos. Receba, receba. Entenda o que você está recebendo. Entenda e agradeça. Enche o seu coração de alegria. Já agradeça toda a bênção de você ser filho, filha de Deus. Já agradeça a alegria da ressurreição. Já agradeça que nós não vamos conhecer o inferno, mas nós vamos para o céu. Já agradeça que você nunca vai experimentar a cruz, mas você já está sentado no trono. Traga essa realidade para a sua vida, porque é real. Esta é a verdade. O resto é mentira. O resto é ilusão. O resto é Satanás querendo deixar eu e você nervosos. Obrigada, Senhor, pelo teu corpo que me traz saúde. Muito obrigada, Senhor. Obrigado pela saúde que eu recebo agora, em nome de Jesus. Comamos todos? Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu não sou maldita, eu sou abençoada, eu sou bendita em Cristo. Olhe para o seu cálice, agradeça pela nova aliança, agradeça pela graça. Não faça da graça de Deus em vão. Lembre-se de tudo que esse cálice significa para mim e para você. Amém? Muito obrigada. Creia, há um poder
quando nós obedecemos e fazemos a ceia em memória àquilo que Ele nos ensinou. Pai querido e amado, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua mensagem maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos vivifica e que nos faz andar em vitória, em alegria, em paz, em segurança no mundo tão caótico e tão cheio de adversidades. Muito obrigada, porque Tu nos avisaste que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós, em Cristo, venceríamos. Eu abençoo a vida de cada um que está assistindo, que ouviu essa palavra nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu abençoo cada lar aqui representado, em nome de Jesus, e declaro, nós, filhos, filhas de Deus, vivendo a realidade é real da nova criação em Jesus Cristo. Amém. Receba e tenha uma semana maravilhosa. Amém. Hoje é o nosso último culto que nós transmitiremos aos domingos. Nós passaremos por uma formatação e assim que nós tivermos a data, nós publicaremos nas nossas redes sociais de quando nós transmitiremos cultos, que possivelmente será às quintas-feiras à noite. Fique ligado, tá? Outro aviso, não se esqueça, está aí a nossa conta da nossa igreja, da Graça Church, Comunidade Graça Church. Colabore, devolva o que pertence ao Senhor, a parte do dízimo. Saiba que você honrando a Deus, os seus lagares serão multiplicados, a sua sementeira será multiplicada. Está aí o nome da conta, faça ofertas também. É Natal. Tenha um coração generoso. Amém? Amém? Amém. Fique na paz do Senhor. Nos vemos por aí. Um beijo no seu coração.